Oi, turma, boa noite. Tudo bem, gente? Turminha, então a gente continua na apostila 3, mas em um assunto novo, né? O segundo e último capítulo da apostila 3, ele vai tratar todo sobre a água no planeta. O que é a água, tipos de água, usos da água, transformações físicas da água, doenças transmitidas pela água, estação de tratamento de água, tá bem? Então, a gente vai falar tudo sobre a água. Precisa falar sobre a água? Precisa. Por quê? Porque ela é a substância mais abundante no nosso corpo, no corpo de muitos seres vivos, certo? A vida evoluiu nas águas dos oceanos, por isso a nossa dependência com a água. Segundo o que a ciência diz, a vida ela teve a sua origem nos oceanos primitivos, lá muito perto da formação do planeta Terra. E, gente, o nosso planeta Terra, na verdade, ele deveria se chamar planeta Água, porque a Terra, a sua superfície, ela é composta por água em sua maioria. A maior parte da superfície da Terra é de água. Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula minha. Vamos falar sobre a água. Vamos lá. Muito do que eu vou dizer, eu tenho certeza que vocês já aprenderam lá no ensino fundamental 1, mas nós vamos reforçar, tá bem? Bom, 71% da água da Terra, gente. Eita, peraí que eu tô arrumando a luz. 71% da superfície da Terra, então, ela é coberta por água, né? Se a gente pega o mapa mundi, a gente vê claramente que a maior parte da Terra, 71% dela, é coberta de água. E a maior parte dessa água está nos oceanos, o que nós conhecemos como água salgada, justamente porque nela existe uma grande quantidade de sais minerais, especialmente o sódio, que é o sal da cozinha. Tanto que o sal da cozinha, né, de salgar os alimentos, ele é extraído das águas do mar, porque lá tem muita quantidade desse mineral, sódio. E a menor parte, né, da água, ela está nos rios, nos lagos, nas geleiras, no lençol freático, na atmosfera, que é a água doce, né? A água doce não é que ela tem açúcar, ela tem menor quantidade de sais minerais. Lençol freático, gente, também é conhecido como aquífero. É uma reserva de água que existe lá dentro do solo, lá no fundo da terra. Eu destaquei para vocês que as geleiras, elas concentram a maior parte da água doce, ou seja, entre rios, lagos, lençol freático e atmosfera, a maior parte da água doce está congelada na forma de geleira. Aonde isso? No Ártico e no Antártico, lá nos polos do nosso planeta. Então, não dá para beber, né? Porque está congelada. Como é que nós vamos até as geleiras buscar água, trazer aqui para o Brasil, por exemplo, para a gente beber? A água ia chegar aqui caríssima, né? Isso é inviável. Então, muito bem. Adiante. Deixa eu arrumar aqui. Distribuição de água no planeta Terra. Observem esse slide, gente. Ele mostra pra gente como é que essa água ela se encontra distribuída no nosso mundo, tá? Então imagine que esse gráfico aqui é chamado de gráfico em pizza, imagine que ele é o planeta Terra. A maior parte dele, perceba, 97,5% é água salgada, é água dos oceanos, portanto, imprópria para as pessoas e para os animais. Por quê? Porque sal desidrata, sal. Lembra quando nós vimos salinidade lá nos fatores abióticos? O sal, ele faz o organismo perder água. Vamos lembrar, quando eu jogo sal no sapo ou sal na lesma, ela vai morrer seca, porque o sal, ele puxa a água. Então, nós não podemos consumir essa água do mar, porque a gente morre igual a lesma, igual o sapo, desidratado. A maior parte é água salgada. A gente só consegue usá-la se essa água passar por um processo chamado dessalinização, que é a retirada de sal da água.
mas ele é caro, tá bom? E somente, observe aqui, ó, uma fatiazinha desse gráfico em pizza, né? Uma parte pequena do planeta Terra é composta por água doce. Desses 2,5%, né, gente? Mais ou menos 0,5%, olha, é água subterrânea. É aquela que está lá embaixo do solo, no lençol freático. Mais ou menos 1,9% está nas geleiras, né? Olha, 0,006% é muito pouca água que se encontra nos rios e lagos. E rios e lagos, gente, é de onde nós, seres humanos e os animais, tiram a maior parte da água doce que precisam para viver. Olha que paradoxo, né? Justamente onde nós precisamos pegar água, tem pouca água. E 0,001% dessa água fica na atmosfera. Sim, gente, tem água na atmosfera, no estado de vapor, água gasosa. Nós já vimos isso também nos fatores abióticos. Tanto que quando a água ela fica em pouca quantidade na atmosfera, o ar fica muito seco e começa a irritar as vias respiratórias. Hoje, como choveu bastante, hoje é quarta-feira, tá? Hoje, como choveu bastante, o ar tá muito úmido, então tem muita água na atmosfera. Em qual estado? No estado de vapor. É água gasosa. É gás, água. Tranquilo? Então, dessas 4 fontes de água doce, ó, da atmosfera não conseguimos tirar. Das geleiras também não conseguimos tirar. Subterrânea conseguimos, mas também é bem difícil, tem que furar poço artesiano. É mais fácil tirar água de rios e lagos. E olha aqui o pouquinho de água que a gente consegue obter de rios e lagos, sendo que desse 0,06%, gente, uma grande quantidade está poluída. Poluída por esgoto doméstico, poluída por esgoto industrial, poluída por esgoto de pecuária, por produtos químicos, por fertilizantes e agrotóxicos. Tá bom? Adiante. E no Brasil? Como é que é a distribuição de água no Brasil? Turma, o Brasil é um país privilegiado em termos de água. Por quê? 12% de toda a água doce do planeta Terra está aqui no Brasil. Gente, isso é muita coisa. 12% de toda a água doce do mundo está no Brasil. Isso é muito bom. Mas a distribuição da água aqui no Brasil, ela é muito desigual. Portanto, há regiões do Brasil como o Nordeste que não tem água. Então, temos muita água concentrada em algumas regiões, como por exemplo a região Norte, e pouca água concentrada na região Nordeste, por exemplo. Observe esse quadro. Ele me mostra a região do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, e a concentração de recursos hídricos no país, quantidade de água. Bem, vamos pegar a região norte. Região norte nós sabemos que é a Amazônia. Lá, gente, a densidade é 4,12. 4 habitantes vivendo em cada quilômetro quadrado. Então, se eu pegar 1 quilômetro quadrado, nesse 1 quilômetro quadrado só vivem 4 pessoas. Uma família de 4 pessoas, né? E lá tem 68,5% de todos esses 12% da água que está no Brasil. Ou seja, tem muita água e pouca gente, né? Então, olha como que a distribuição já é desigual. Agora, pega o Nordeste. Olha o tanto de gente que mora no Nordeste. 34 pessoas por cada quilômetro quadrado. E lá só tem 3,3% de água doce. Ou seja, tem muita gente e pouca água. Aqui no norte tem muita água e pouca gente. Então, a distribuição da água ela é desigual. Aqui no sudeste, que é onde nós estamos, observe. É a região mais densamente habitada, né, gente? Onde tem mais gente no Brasil é no sudeste. São 86 pessoas vivendo em cada quilômetro quadrado. E olha a quantidade de água que tem aqui, só 6%. Ou seja, é muita gente para pouca água. Por isso que falta água no sudeste. Não é porque chove pouco, é porque tem muita gente usando a água.
E desses 6%, uma enorme quantidade está poluída. Isso faz sentido para vocês? Nós temos que analisar isso de forma crítica, tá bem? Entendendo o que tem pouca gente onde há muita água e tem pouca água onde há muita gente. Então vai faltar água, gente, no Sudeste, né? Vai faltar água lá no Nordeste, porque lá não tem água. Quase nenhuma, né? Tudo bem? Adiante. Usos da água no Brasil. A água no Brasil ela é usada para quais atividades? Então, observe aqui, tá? Um gráfico, né? Também em pizza. E observe que a maior parte da água no Brasil, olha, tudo isso que está em azul aqui, olha, que está na ponta do meu lápis. A maior parte da água do Brasil é utilizada para irrigação. 67,2%. Eu já vi cientistas afirmando que 70% da água do Brasil é usada para irrigação. Agora vamos ser bastante críticos. Vocês viram essa semana passada nos jornais anunciando que o Brasil, mais uma vez, bateu recorde na produção de grãos. Que grãos são esses? Soja, principalmente soja, tá? O Brasil, gente, é o país no mundo que mais planta soja. Por isso que o consumo de água na agricultura é grande. Vocês têm que entender que nós somos um país considerado rural. Por quê? Porque a maior parte do dinheiro que gira aqui no Brasil, ele vem da agricultura e da pecuária. O agronegócio. Já ouviram essa palavra? Agronegócio? Agronegócio se refere à agricultura, ao plantio, né? E à pecuária, que é a criação de gado. Agora, não por acaso, a segunda maior atividade que gasta água no Brasil é o abastecimento animal. Aqui, ó, perceba, de todos os dados que eu coloquei, olha, 11,1% da água é usada para a pecuária. Ou seja, no Brasil, a maior parte da água ela é gasta com irrigação e com abastecimento animal. É para criar Nelore. Certo, gente? Agora, outros, né? O abastecimento rural, 2,4%, indústria, 9,5%, mineração, 0,8%, as cidades, né? 8,7%. Mas a agricultura, olha, massivamente, expressivamente, quase 70% da água do Brasil vai para a agricultura. Então, quem usa mais água? Agricultura e pecuária, que juntas somam 82,8% de toda a água usada. Depois vem quem? Vem as cidades, olha, o abastecimento humano. Tem muita gente, né, morando aqui no planeta Terra, né, gente? Quanto mais pessoas, mais água elas usam. E a indústria vem em terceiro lugar. Isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês têm Facebook, mas no Facebook tem uma página que eu sugiro que vocês sigam. Se chama Água Sua Linda. É engraçado, né? Procura lá. Água Sua Linda. É uma página, gente, científica e eu retirei de lá essa imagem, tá? Essa página, ela nos informa tudo sobre meio ambiente que está acontecendo na atualidade. Então, é muito bom vocês acompanharem isso. E é sempre assim, ó, de forma lúdica, tá? Bem explicadinho, bem desenhadinho para a gente entender. Depois procure no Face, Água Sua Linda, tá bem? Adiante. As águas são todas iguais? Gente, olha que sonho esse lugar, olha a cor dessa água. Esse local aí é bonito, né? Que fica lá em Mato Grosso. Alguém conhece? Comenta aqui embaixo se você já foi até lá, se você conhece ou não. Conheço, nunca estive lá, mas tenho vontade. Olha que lindo, gente. Olha a cor dessa água, que maravilha, né? Mas as águas são todas iguais? Não, né, gente? Não são. Então, eu tenho tipos de água. E vocês conhecem bem, tenho certeza. Água doce, água salgada, água salobra, água mineral e água potável. A água salgada é aquela que tem grande quantidade de sais, principalmente sódio. O sódio
é que dá esse sabor salgado para a água do mar. Então, a água salgada, ela é encontrada principalmente nos oceanos. Imagino que todos vocês já estiveram na praia, né? E puderam experimentar a água do mar. Realmente é salgada, arde o olho, né? Água doce. A água doce, gente, ela também tem sais minerais, porém em pequena quantidade. Então, a água doce é aquela água em que existe uma pequena quantidade de sais. Essa é a água que nós, seres humanos, consumimos, certo? Ela tem sal? Tem, mas é pouco, então a gente nem sente o sabor, né? Água salobra é a mistura da água doce e água salgada. Onde que eu vou encontrar água salobra, gente? Vocês já ouviram falar num bioma chamado manguezal, o mangue? O mangue é aquele lugar lamacento onde vivem os caranguejos. É essa região aqui, ó. Essa foto é uma foto do manguezal. Olha como as árvores têm essas raízes bonitas, né? Para conseguir se equilibrar, se fixar na lama, elas têm essas raízes aqui. A maré tá alta aqui. Na hora que a maré abaixar, a gente consegue ver o fundo e ver os caranguejos. Gente, essa região de manguezal, essa água aqui é água salobra. Por quê? Porque aqui no manguezal é onde o rio encontra com o mar. Então, é isso aqui, ó. Observem essa imagem. Tem um rio que está desaguando aqui no mar. Nessa região aqui, onde eu estou circulando com o lápis, ó, a água é salobra. Por quê? Ela não é nem salgada, porque ela recebe água doce do rio. E não é doce porque encontra água salgada do mar. Então, mistura nessa região aqui que nós chamamos de estuário, né? Lá na foz dos rios, existem os manguezais. São regiões de água salobra. Interessante? É, gente, é muito legal, tá bom? Tem animais que são adaptados e vivem aí. Os caranguejos, por exemplo, né? Água potável. Água potável é aquela adequada ao consumo humano e animal, ou seja, a água potável é aquela que nós ingerimos. Nós só podemos ingerir a água potável, tá bom? A água potável tem algumas características que eu listei aqui para vocês. A água potável, ela é incolor. Não tem cor, tem que ser transparente. A água potável é inodora. Odora vem de odor, odor é cheiro. Inodora, sem cheiro. Insípida, sem sabor. Com sais minerais, turma. A água potável tem que ter um pouco de sais minerais. Por quê? Porque esses sais minerais que ficam dissolvidos na água são importantes para muitas reações químicas do nosso corpo. A água potável, ela não pode ter micro-organismos, então ela é sem micro-organismos. Ela também não pode ter substâncias tóxicas. Substâncias químicas, por exemplo, como fertilizantes agrotóxicos, não pode ter. Então, a água potável, a água que a gente consome, ela tem todas essas características. Aí você vira para mim e fala, vamos voltar aqui, ó. Cris, mas por que eu não posso tomar a água doce? Gente, você pode tomar água doce. A água potável é água doce. Porém, para essa água que é doce ficar potável, ela tem que passar pelo tratamento. Porque aqui, gente, pode acontecer de ter, por exemplo, micro-organismos que causam doenças, tá bem? Então, a água que a gente ingere, ela é doce, mas ela não é potável. Para ela ser potável, ela tem que passar pelo tratamento para matar os micro-organismos e tirar as substâncias tóxicas, senão a gente adoece, tá bem? E por último, a água mineral. A água mineral, gente, é a água que vem de fontes naturais e tem compostos químicos distintos, diferentes. Por exemplo, lá na cidade de Caxambu, aqui em Minas Gerais, tem um lugar de passeio que se chama Parque das Águas. Já visitaram? Muita gente gosta de passear lá em Caxambu, vai de ônibus, de excursão. Nesse Parque das Águas tem um monte de tipo diferente de água mineral. Tem água mineral com grande quantidade de ferro, então o mineral presente nela é o ferro. Tem água mineral com grande quantidade de magnésio, então o magnésio é o mineral presente. Então você anda aqui e tem muitas fontes, aí você vai experimentando essas águas minerais. Em geral elas são ruins, tá?
porque tem sabor, né? Fica o sabor do mineral. Ok? Água mineral é água potável? Não. Por quê? Porque ela tem excesso de minerais. Por exemplo, a água mineral ferruginosa tem muito ferro. Em excesso pode fazer mal pra gente. Então, água mineral não é água potável. Agora, essa água mineral aqui que eu estou citando não é a água mineral da garrafinha que você compra na rua, tá? A água da garrafinha, apesar de estar escrito na embalagem água mineral, ela é água potável. Se você tiver uma garrafinha de água aí na sua casa, olhe na embalagem os ingredientes. Vai estar escrito assim, H2O, e vai vir uma listinha dos sais minerais. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Se você pegar a embalagem de água aí na sua casa e olhar os ingredientes, vai vir escrito vários sais minerais. Vai vir escrito assim, sódio, ferro, magnésio, iodo, cálcio, que são os sais minerais importantes para o nosso corpo. Ok? Então, a única água que nós podemos beber é a água potável. Adiante. Fases físicas da água. A água, gente, ela pode ser encontrada em 3 estados, vocês se lembram? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Isso aqui vocês já sabem também, lá do Fundamental 1. Água no estado sólido, gelo, icebergs, geleiras, neve. Água no estado líquido, água de rio, de mar. Água no estado gasoso, está na atmosfera. A nuvem é água no estado gasoso, tá bem? Agora, por que a água fica em estados diferentes, tá? Turminha, cada bolinha aqui, ó, cada conjuntinho de 3, tá? É uma molécula de água. Então, aqui eu tenho uma molécula de água, outra molécula de água, outra. Então, aqui tá mais separadinho, olha, uma molécula de água, outra e outra. Cada 3 bolinhas é uma molécula de água, tá bem? Quando a água tá no estado sólido, tem um gelo aqui, ó. Quando a água tá no estado sólido, no gelo, por exemplo, olha como que as moléculas ficam muito próximas e muito organizadas. Elas ficam tão organizadas que elas formam um quadradinho, olha. Quando as moléculas de água conseguem ficar assim organizadinhas, a água está no estado sólido. Quando as moléculas se afastam um pouquinho, ó, a água passa para o estado líquido. E quando as moléculas se afastam bastante umas das outras, a água está no estado gasoso. Então, o que faz a água ter 3 estados é a organização das moléculas. Legal? Legal, isso é química, tá bem? Isso é muito interessante. Bom, água sólida. A água sólida, gente, ela tem forma definida, justamente porque todas as moléculas são muito perto umas das outras e muito organizadas. A água sólida, ela tem forma definida. Por exemplo, a água sólida, se eu peguei a água, coloquei na forminha de gelo e ela congelou, ela fica nessa forma de quadradinho. Então, ela tem essa forma definida. Se eu pegar a água líquida, colocar numa garrafa de água mineral e pôr no congelador, a água congela naquela forma da garrafa de água mineral. Então, a água sólida tem forma definida, tá? Então, o floco de neve é água sólida. Olha que lindo é um floco de neve. Maravilhoso. Os icebergs são água sólida. A geada, turminha, o que é a geada? É gelo, né? Então, é água sólida. Legal? Muito legal. A água sólida tem forma definida. A água líquida não tem forma definida. A água líquida, gente, ela adquire a forma da vasilha onde ela está. Por exemplo, observe essa jarra aqui e esse copo. É a mesma água líquida, não é? Sim. A água nessa jarra tem a forma da jarra. A água nesse copo, olha, tem a forma do copo. Então, a água líquida adquire a forma da vasilha onde ela está, do recipiente que a contém. A mesma coisa aqui, ó, quando eu coloco água líquida numa garrafinha, olha, essa água líquida adquire a forma da garrafinha. Se fosse água sólida, não ia ter essa forma da garrafinha, por exemplo.
Se eu pegar um gelo desse aqui, ó, tá? E conseguir colocar ele aqui dentro da garrafinha, ele vai continuar quadradinho na forma de gelo, porque a água sólida, ela tem forma definida. Tem forma definida, água sólida. Água líquida, não. A água líquida adquire a forma do recipiente onde ela está. E a água gasosa? Não tem forma definida. Gás, né, gente? Gás não tem forma, olha para isso. Olha aqui, uma panela com vapor d'água saindo aqui, ó. Isso aqui tem forma definida? Não. Nuvem também é água no estado gasoso. Nuvem tem forma definida? Não. Tanto que a gente olha para o céu e fica vendo um monte de forma diferente e associando com bichinhos, com coisas, né? Nuvem em forma de cavalo, nuvem em forma de flor, nuvem em forma de cachorro. Por quê? Porque nuvem é água no estado gasoso. Então, não tem forma, tá? Não tem forma definida. E aqui, gente, isso aqui não é um vulcão, não. É um geyser. Já ouviram falar nos geysers? São fontes de água quente. Então, isso aqui é água no estado de vapor muito quente, que sai dos geysers. Ok? Tranquilo? E para fechar a nossa aula, qual é a fórmula química da água? H2O. O H é o símbolo do hidrogênio, hidrogênio. O O é o símbolo do oxigênio, oxigênio. Por que 2? Porque são 2 átomos de oxigênio. Então, aqui eu tenho representando a fórmula da água. São 2 hidrogênios unidos a um oxigênio. Olha aqui, as bolas brancas representam átomos de hidrogênio, são 2. 1, 2. E a bola vermelha representa o átomo de oxigênio. 1 oxigênio. H2O é a fórmula química da água, tá bem? A água, então, é uma molécula essencial à vida, formada quimicamente por 2 átomos de hidrogênio unidos, ligados, ó, com uma ligação aqui e uma ligação aqui, com 2 ligações, né? 2 átomos de hidrogênio ligado a 1 átomo de oxigênio. Cris, o que são átomos? Nós falamos lá para trás, vocês se lembram? O átomo é a menor parte da matéria. Por exemplo, se eu pegar aqui o meu lápis, ó, epa, caiu. Ih, gente, baguncei tudo. Se eu pegar o meu lápis, peguei, e colocar ele no microscópio, eu vou ver que a menor parte dele são átomos. Então, tudo que é matéria, tudo que existe é matéria, tá? Tudo que é matéria é formado de átomo. Tá bom? E assim nós fechamos a nossa primeira aula sobre água. Abraço e tchau!